Anatoly Moskvin, o colecionador de bonecas humanas. Com certeza você conhece algum adulto que tem um hobby bem estranho. É mais comum do que imaginamos. Mas o hobby favorito de Anatoly é, no mínimo, aterrador e sinistro. A história começa em 2010, quando uma série de cemitérios russos relataram a violação de túmulos, na sua grande maioria, túmulos de crianças. A polícia, na altura, suspeitava de seitas satânicas. A ideia inicial é de que estas seitas utilizariam os restos das crianças para fazer rituais. Mas o que a polícia descobriu acabou por ser tão perturbador quanto isso. Quase 2 anos se passaram e nos finais de outubro de 2011 a polícia ainda não tinha nenhuma prova concreta ou pista que os pudesse levar até aos autores dos crimes. As localidades nos arredores, como podemos imaginar, estavam em constante sobressalto. Só a ideia de perder um ente querido em tão tenra idade já é perturbadora, mas ainda por cima, saber que o seu corpo poderia ser roubado para fins macabros deixava estas pessoas em pânico. A pressão local sobre as autoridades para desvendar estes crimes era sufocante. Este era um mistério que teria mesmo de ser resolvido o mais rápido possível. Vamos agora explicar como é que a polícia chegou até Anatoly Moskvin, um homem nascido em setembro de 1966 em Nizhny Novgorod, na Rússia. Existem 2 versões de como a polícia chegou até ele. Uma versão diz que foram os próprios pais, que moravam noutro estado da Rússia, bastante longe da casa de Anatoly, que apareceram para uma visita surpresa e viram o cenário macabro. Apesar de seu filho, os pais não conseguiram viver com tal bizarrice e acabaram por alertar a polícia. Outra versão relata que foi quando o funcionário de um prédio entrou em contacto com a polícia. Este funcionário informou ter encontrado algo que se assemelhava a um corpo de mulher escondido numa das garagens do prédio onde trabalhava. Ao chegarem ao local, viram um corpo mumificado de uma jovem que estava escondido nessa garagem. Entre os moradores do prédio estava Anatoly Moskvin, que é uma das maiores autoridades em cemitérios na Rússia. Moskvin era muito reservado, não mantinha contacto com nenhum morador do prédio e também não permitia que ninguém entrasse no seu apartamento. Um funcionário do prédio descreveu Moskvin da seguinte forma: ele é um homem muito respeitado, calmo e reservado, um conhecido escritor, pesquisador e professor. Este mesmo funcionário disse ainda que Moskvin ficava vários dias fora e voltava sempre bem sujo e com bagagens volumosas. Esta situação deu força à suspeita da polícia de que ele poderia ser o autor dos crimes. Ao subirem até ao seu apartamento, a polícia encontrou várias bonecas em tamanho real, todas com as mãos, pés e rostos cobertos por tecidos finos. As bonecas tinham vestidos de noiva, tinham trajes de passeio e outras roupas bem coloridas. Ao analisar cada boneca, a polícia confirmou a bizarra e doentia técnica usada por Moskvin. Ele roubava os corpos, tratava-os com o processo de mumificação e depois montava bonecas por cima dos corpos. Algumas delas tinham caixas de música dentro. Numa das situações, um dos polícias tentou mover uma das bonecas e apanhou um valente susto quando a música começou a tocar. Ele era tão obcecado por este processo que escreveu um tutorial e publicou na internet. Ironicamente, este tutorial apenas chegou ao conhecimento da polícia após a prisão de Moskvin. Ele dava nomes às bonecas e até mesmo festas de aniversário, pois ele tinha estudado as vítimas e sabia praticamente tudo sobre elas. Moskvin afirmou que entre 2005 e 2007 inspecionou 752 cemitérios em toda a região, muitas vezes viajando cerca de 30 km por dia a pé. Passava noites em fazendas abandonadas, bebia água de poças e chegou a dormir dentro de um caixão que estava a ser preparado para um velório. Ao todo, foram encontradas 28 bonecas no seu apartamento,
tendo sido todas elas submetidas a exames de DNA. Moskvin cooperou totalmente com a polícia e descreveu alguns pormenores sinistros. Por exemplo, contou que à noite colocava as bonecas na sala e viam filmes ou mesmo desenhos animados juntos. Suspeita-se que terá começado a cometer os crimes de profanação de cadáver após lhe ter sido negado a adoção de uma menina. Sem hipóteses de ser pai, ter-se-á voltado para esta forma sinistra de adoção. Numa entrevista para um jornal, ele contou como começou o seu mórbido interesse pela morte. Ele afirma que quando tinha 12 anos acompanhou um funeral e foi obrigado pelos adultos a beijar o rosto de uma menina morta. Em minha opinião, este aparente trauma pode muito bem ter despertado o interesse do homem para estas situações sinistras. Levado a julgamento, a justiça deliberou que Moskvin não tinha condições de ir para uma prisão comum, pois era notório que o homem tinha sérios problemas psiquiátricos. Um porta-voz da promotoria do caso disse: após 3 anos a avaliar Anatoly numa clínica psiquiátrica, fico absolutamente convencido de que ele não está apto para ir a julgamento. Disse mesmo que ele era um homem muito doente e, portanto, foi mantido para tratamento na clínica psiquiátrica. Apesar da sua mente perturbada, ele é, no entanto, considerado um gênio. É doutorado em cultura céltica, é professor e um famoso historiador no Museu da Rússia. Fala 13 idiomas, incluindo o celta. É autor de numerosos livros. É considerado uma das maiores autoridades em cemitérios na Rússia, tendo escrito um guia depois de visitar mais de 750 cemitérios. Visitas estas feitas com o intuito principal de roubar os corpos das meninas. Para finalizar, vou dar-vos a minha opinião. Apesar destes crimes serem sinistros, horrendos e totalmente repugnantes, ao menos este homem não matou ninguém. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, partilhem estas histórias nas vossas redes sociais. Se são novos por aqui, não se esqueçam de subscrever o canal e de clicar no sino para não perderem os novos vídeos. Ao ler, a pesquisar e a estudar estes acontecimentos para os vídeos, não posso deixar de reparar como existem mentes completamente perturbadas no nosso mundo. Portanto, o meu desejo é que fiquem seguros. E pessoal, tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam e até ao próximo vídeo.